Bom dia, meu nome é Guilherme. Eu vou começar falando aqui sobre o sensor fotoelétrico e o sensor de fibra ótica. Bom, também definido como dispositivo de conversão de luz, o sensor fotoelétrico com a função de converter qualquer manifestação luminosa, seja de luz ou sombra, em um sinal elétrico, que pode ser interpretado por um circuito eletrônico, também caracterizado como um transdutor, quando faz a sua conversão de manifestação luminosa em energia elétrica diretamente. Bom, sendo assim, esse sensor, como retroreflexivo, tem o emissor e o receptor lado a lado, no mesmo invólucro. Seu normal funcionamento se dá com a emissão de um feixe de luz em uma direção. Porém, quando o objeto entra em contato com esse feixe de luz, ele reflete esse feixe, fazendo com que ele vá para o receptor, que detecta o objeto e dá início na ação na conversão de sensor. Agora, o segundo sensor, sensor de fibra ótica. A fibra ótica bifurcada conduz a luz emitida juntamente com a luz recebida, através de dois ramos formados por fibras diferentes, dentro de um conjunto de fibra ótica. Com isso, permite que um único sensor ilumine e faça com que visualize objetos através do mesmo conjunto de fibra ótica. Se um objeto aparecer na frente da extremidade de detecção de uma fibra ótica bifurcada, a luz de ramo será refletida e o objeto de volta para o receptor através do outro ramo. Os conjuntos bifurcados são tipicamente usados em modo difuso e também podem ser utilizados para detecção em modo retroreflexivo. Olá, bom dia. Eu sou o Victor Hugo e hoje eu vim falar sobre sensores indutivos e sensores capacitivos. Um sensor indutor é um dispositivo que armazena temporariamente energia em forma de campo magnético. Ele usualmente é construído a partir de um núcleo de material ferromagnético, material este usado para obter campos magnéticos de maior intensidade, e possui em torno de si espiras que produzem um fluxo magnético a partir de uma corrente elétrica. A indutância é a grandeza que representa a capacidade que o indutor tem de harmonizar energias em forma de campo magnético. Já a reatância indutiva é a oposição oferecida à corrente alternada por uma bobina. Mas o que é um sensor indutivo? Ele é um dispositivo sensível à proximidade de materiais metálicos, através da variação do seu campo magnético. Agora eu vou falar sobre os sensores capacitivos. Assim como o sensor indutivo, para entender o funcionamento do sensor capacitivo, é importante ter conceitos prévios bem compreendidos, como os conceitos de capacitor, capacitância e reatância capacitiva. Um capacitor é um dispositivo elétrico capaz de armazenar temporariamente carga elétrica em seus terminais, ao ser alimentado com uma tensão elétrica. A capacitância é a grandeza física que representa a capacidade do capacitor de armazenar a carga elétrica. Já a reatância capacitiva é a oposição que o capacitor tem à passagem de energia elétrica. O sensor capacitivo é um dispositivo que tem a sua função principal semelhante ao sensor indutivo. Ele é sensível à proximidade de materiais, porém diferente do sensor indutivo. Ele é capaz de detectar outros materiais além dos metálicos, e isto ocorre graças ao seu tempo elétrico. Agora eu vou falar uma informação que pode ser útil do sensor indutivo e sensor capacitivo. Apesar de muito parecidos, sensores indutivos e capacitivos possuem limitações e podem ser usados para se complementarem em determinadas situações. Os sensores indutivos são usados quando se necessita de alcance, largura de banda e custo melhores. Já os sensores capacitivos possuem melhor resolução, além de poderem ser usados para detectar mais materiais se comparados aos indutivos. São sensores que efetuam um chaveamento eletrônico mediante a presença de um campo magnético externo, próximo e dentro da área sensível. Estes sensores podem ser sensíveis aos polos do ímã ou somente a um polo. Os sensores magnéticos foram idealizados para detectar campo magnético gerado por um ímã permanente, ou até um eletroímã. A frente dos sensores possui um componente elétrico sensível ao campo magnético
que, excitado a um ímã, altera sua característica, gerando um sinal para o estágio de saída do sensor. Transdutores são dispositivos capazes de transformar uma grandeza física em outra grandeza física. Essa conversão normalmente é feita das grandezas físicas para grandezas elétricas, como tensão, corrente ou resistência. Como exemplo, temos um microfone. Ele nada mais é do que um transdutor. Ele é capaz de transformar ondas sonoras em sinal elétrico. Então, qualquer tipo de dispositivo é capaz de transformar uma grandeza física, como temperatura, pressão, deslocamento, em sinal elétrico, é denominado um transdutor. As barreiras fotoelétricas são um tipo de sensor, onde o transmissor e o emissor estão posicionados em invólucros separados. A luz emitida do transmissor é direcionada de forma direta ao receptor, e quando um objeto quebra o feixe de luz entre os equipamentos, ele é direcionado para uma outra direção, fazendo com que ele vá para o receptor que detecta o objeto e inicia a função de conversão do sensor. Os sensores fotoelétricos detectam metais, objetos pequenos como molas metálicas na linha de processamento, garantindo uma correta instalação e a continuidade do processo. Elas funcionam facilmente à distância.